empregados, subordinados a algum patrão, empresa. E hoje eu creio que eu estou falando para os patrões. Nessa noite a mensagem é para você que lidera. Você que lidera, né? Pela manhã era como trabalhar, servir um patrão terreno com satisfação. Se você não veio, veja no Facebook da igreja, você entra, acho que uma das últimas postagens lá vai ser o culto de hoje de manhã. Você pode, através de lá, já assistir essa mensagem, escutar no seu celular. E hoje pela manhã, então, hoje pela noite, vamos ver como ter satisfação na liderança de uma empresa, na liderança de funcionários, liderando com satisfação. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Palavra de Deus. Eu quero destacar aqui a presença do meu genro favorito, que mora na cidade de Lynchburg. Ele está lá atrás, ele é sobrinho do pastor Ebenezer Bittencourt, bem conhecido de todos aqui. Terça-feira vamos nos encontrar com o pastor Ebenezer. E Timóteo está aqui a serviço, passando esta semana conosco. Por isso que a Vanger está tão alegre assim, de ter parte da nossa família. A gente se sentiu um pouquinho perto da nossa filha, tendo o nosso genro aqui. Ele falou que ele falou hoje pela manhã, logo após o culto, falou para sua esposa assim: olha, as igrejas brasileiras são poderosas, elas operam milagres. Eu vi vários milagres aqui. Eu já cheguei e vi um milagre aqui. Um estacionamento que nos Estados Unidos caberia 50 carros, aqui eles colocam 120 carros. Ele teve que colocar a mala do meu carro que estava lá no fundo do estacionamento. Ele não conseguiu passar com a mala para colocar durante o culto, achar o meu carro e colocar a mala lá. Teve que carregar a mala assim para poder passar entre os carros assim. Realmente nós estamos fazendo um milagre com esse nosso estacionamento. Vamos à palavra de Deus, liderando com satisfação. Efésios capítulo 6, versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, esse é o verso nosso para hoje à noite. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Versículo 9 outra vez. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Ok, até aí. Que Deus fale aos nossos corações. Orem por mim, ore por você, pelas pessoas ao seu redor. Que o Senhor tenha livre acesso à nossa mente nesta hora, através da sua palavra. Da mesma forma como a Bíblia fala sobre a responsabilidade dos servos e empregados, ela também fala da responsabilidade de patrões e empregadores. Deus sabe que tanto empregados como empregadores têm as suas lutas. Tem gente que não entende isso. Tem gente que é empregado e acha que a vida de patrão é uma maravilha, não tem problema nenhum. E tem patrão que acha que a vida de empregado é uma maravilha, não tem problema nenhum. O empregado tem as suas lutas. Não é fácil. O empregador, por exemplo, demora em perceber o seu talento, o seu valor para a empresa. A empresa está indo muito bem, mas nada dele parar e pensar um pouquinho. Essa pessoa está investindo tanto, a sua vida na minha empresa, está ajudando eu a crescer. Ele merece um aumento. E como é chato para o empregado pedir o aumento para o patrão. Como é horrível. Eu tenho um amigo que chegou para o patrão e falou: patrão, é melhor você me dar um aumento já. Essa foi a técnica dele. É o jeito dele abordar. É melhor o senhor me dar... Ele chega de um jeito ameaçador, sabe? É melhor o senhor me dar um aumento já. E obviamente o patrão relaxou na cadeira, estranhou aquela atitude e falou: mas por quê? Por que eu tenho que te dar um aumento já? E aí ele se aproximou do patrão e falou: porque
tem várias outras empresas e companhias atrás de mim. E o patrão falou, opa, que empresas? Ele falou, a companhia de força e luz, a companhia de gás, o Sanasa, o supermercado. O empregado tem suas lutas, mas o empregador, o chefe, o patrão também tem as suas lutas. E é sobre isso que nós queremos falar hoje à noite. Até mesmo para você que não é empregador, não é patrão, você sabe, pegar mais leve com o seu patrão, com o seu empregador. O empregador, o chefe, tem suas lutas. Tanto é que alguém disse o seguinte, presta atenção, se você que é empregado, trabalhar fielmente, duramente, 8 horas por dia, eventualmente você poderá se tornar um chefe, um empresário que vai trabalhar não 8 horas, mas vai trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. Esse é o tanto que quem é dono de uma pequena empresa, de uma empresa média, trabalha. Deixa eu falar para você sobre os dilemas do empresário, do diretor, do chefe, do patrão. Dilemas. Se ele é amigável, ele é demagogo, ele é fraco. Se ele é reservado, os empregados dizem que ele é esquisito, orgulhoso. Se ele toma decisões rápidas, os empregados falam que ele é precipitado, arbitrário. Se ele demora para tomar decisões, ele é incompetente. Se ele apresenta um projeto caro, ele é megalomaníaco. Se ele apresenta um projeto barato, ele não tem visão. Se ele, como dono da empresa, segue as normas da empresa, ele é um burocrata bitolado. Se ele procura eliminar a papelada, a burocracia, ele é um reacionário, um perigoso. Se ele chega tarde, ele é um burguês, é um folgado. Se ele chega cedo, ele é um workaholic, ele é um trabalhólatra, um ganancioso. Só pensa em trabalhar e ganhar dinheiro. Se tudo vai mal na empresa, a culpa é dele. Se tudo vai bem na empresa, é graças aos funcionários. Ele não faz nada. Se ele trabalha em equipe, é porque ele não tem ideia própria. Se ele não trabalha em equipe, ele é centralizador, autoritário, não confia em ninguém. Esse é o dilema. Não é fácil você ser chefe, ser dono de empresa, ser um líder. Pela manhã nós falamos aos servos, a palavra de Deus falou aos servos, funcionários e empregados. E agora nós vamos falar aos patrões, donos de empresa, diretores, gerentes, encarregados e chefes. Esta mensagem não é só para patrões, empregadores e chefes. Esta mensagem é para os futuros patrões, empresários, chefes e líderes. Eu tenho vários jovens aqui nesta ala que estão estudando, vários ali também. Vocês não sabem, mas provavelmente, eventualmente, vocês se tornarão chefes, diretores, líderes, empresários. Essa mensagem é para vocês que, no futuro, receberão de Deus esse chamado. Essa mensagem também é para aquelas pessoas que, de uma forma ou outra, exercem autoridade e liderança sobre outros. Essa mensagem é para maridos, é para pais, é para esposas, é para pessoas que exercem, esposas que exercem liderança, por exemplo, sobre os filhos, sobre a empregada que ajuda lá em casa, é para o irmão mais velho, que tem uma liderança sobre o irmão mais novo, é para pessoas que têm liderança sobre alunos em cursos onde você ministra aulas, é para pessoas que ocupam cargo de liderança na igreja e exercem liderança sobre membros do departamento da igreja. É para você que exerce liderança sobre vendedores, que o tempo todo chegam diante de você como servos, querendo vender alguma coisa para você, mas ali como quem está ali para servir, e muitas vezes eles estão ali para nos servir, e nós temos que saber como tratar essas pessoas que estão tentando vender alguma coisa, mas tentando nos servir. Essa mensagem é para você quando você lida com funcionários públicos. O tempo todo nós lidamos com funcionários públicos. E a população tem aprendido mais e mais a jogar na cara do funcionário público que é eu que pago o seu salário, eu sou seu chefe. Eu pago o seu salário com os meus impostos. Vamos ver o que Deus tem a dizer para aqueles que exercem autoridade sobre os outros. Primeira verdade, anota aí. Todo patrão é um servo de Deus. Todo patrão e todo líder não passa de um servo do Deus Altíssimo. No versículo 9... de Efésios 6, que nós lemos, fala: vocês, senhores, tratem seus escravos, seus empregados, seus subalternos, da mesma forma. Da mesma forma. A pergunta é, da mesma forma como? O que seria essa da mesma forma?
E essas duas palavras, três palavras da mesma forma no versículo 9, nos remetem de volta ao versículo 5. Aonde o autor sagrado disse: escravos, empregados, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E daí ele fala mais outras coisas, ele fala: da mesma forma, os patrões devem ter a mesma atitude. O que ele está dizendo é o seguinte: se no versículo 5, os servos devem obedecer seus patrões com respeito e temor, os senhores, os patrões, devem gerenciar e liderar com respeito e temor. Se no verso 5, os servos devem servir com sinceridade, como que servindo a Jesus Cristo, também os senhores, patrões, devem gerenciar, liderar com sinceridade, como que liderando e servindo a Cristo. Se no versículo 6, os servos devem servir de coração, como que fazendo um culto a Deus, os senhores devem gerenciar, liderar de coração, como um culto a Deus. Se no versículo 7, os servos devem pensar em agradar a Deus no seu serviço e não aos homens, também os senhores, os patrões, devem pensar em agradar a Deus e não aos homens, na sua forma de liderar. E no versículo 8, se os servos devem esperar o reconhecimento e recompensa de Deus e não dos homens, os senhores e líderes, também os patrões, devem esperar o reconhecimento e recompensa de Deus e não dos seus empregados, não dos homens. Sendo assim, nós poderíamos afirmar que o patrão, o chefe, o líder, o diretor, o professor, ele não esnoba, ele não nem despreza, mas ele reconhece o valor e a dignidade dos seus empregados e subordinados. Ele não grita, ele não humilha, ele fala com respeito. Ele não mente, nem engana, ele fala e cumpre o que ele fala. Ele promete e faz. Ele não trata com hipocrisia os seus empregados, mas ele comunica com sinceridade e clareza. Quando necessário, ele repreende, ele critica até, mas sempre com educação. Se necessário, ele até dá advertência, suspensão e até aviso prévio, mas ele faz isso respeitando a dignidade do seu funcionário. Porém, sempre que o funcionário merecer, ele elogia, ele encoraja. Ele nunca lhe rouba o crédito por um bom trabalho. Tem patrão que faz isso, e dentro desse contexto fica claro que uma pessoa que segue esses parâmetros desses textos, desses versículos que nós lemos, o patrão não vai fazer isso, roubar o crédito pelo mérito, pelo trabalho, ideia ou solução que o funcionário conseguiu e encontrou. Também o patrão que leva a sério esses versículos que nós estamos considerando aqui, ele não explora o funcionário, nem vê no funcionário um animal de carga, através do qual ele vai ficar rico sozinho. Ele compartilha com os seus funcionários os lucros, comissão, bônus, sobre os lucros da empresa. Isso é uma coisa muito cristã de se fazer. Ele confere ao funcionário, o patrão cristão, ele confere ao funcionário a consciência de que nós somos uma equipe. Juntos enfrentaremos os problemas, as derrotas, juntos celebraremos a vitória e colheremos os frutos. Ele confere ao funcionário a liberdade e condições de crescer e até um dia montar seu próprio negócio e sonhar e viver e ter a sua vida. É assim que Deus ensinava os israelitas a tratar os seus escravos, dando a eles, depois de um tempo, uma folga, um perdão, dando para eles uma libertação. Todo patrão é um servo de Deus. Segunda parte dessa mensagem é: nenhum patrão é superior aos seus empregados. Nenhum patrão é melhor ou superior do que os seus empregados. Em Efésios 6 fala assim: vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele, esse Senhor que está lá nos céus, ele não faz diferença entre pessoas. Ele não vê o patrão como superior ao empregado, nem o empregado superior ao patrão. Neste verso, nós temos dois imperativos e um bom motivo para obedecer-se esses dois imperativos. O primeiro imperativo é: Deus condena a tortura psicológica. No primeiro imperativo, Deus condena a tortura psicológica. Olha o que o versículo fala, versículo 9: vocês, senhores, tratem seus empregados, seus escravos, da mesma forma, não os ameacem. Não os ameacem.
Patrões que usam da sua autoridade de forma errada para ameaçar, para assustar, para intimidar, para manipular, coagir, gerar medo e dominar. Deus condena. Deus fala, essa forma de gerenciar, essa forma de se relacionar com os seus subalternos está errada. Patrão não tem que ficar ameaçando, assustando. Outra coisa, através desse imperativo, Deus está falando patrões que tratam seus subordinados como inferiores, valendo-se do bordão. Aqui eu mando e aqui você obedece. Esse patrão está errado. Ele não pode agir dessa forma. Da mesma forma, esse imperativo, ele está dizendo, Deus está falando através dele, que patrões que não sabem motivar nem dar segurança também estão equivocados, estão agindo de forma errada. Patrões que não sabem dar valor aos seus funcionários, eles não estão liderando de uma forma cristã. Patrão precisa valorizar o seu funcionário. Até mesmo pessoas não crentes, como um tal de Peter Drucker. Peter Drucker, ele é um bambambam de recursos humanos, está em alta, pelo menos estava em alta até alguns anos atrás, na revista Exame, ele, num artigo intitulado Eles Não São Empregados, São Pessoas. Ele diz várias coisas, duas delas que eu quero destacar para nossa consideração aqui hoje à noite. Primeiro, Drucker fala assim, que os funcionários são a maior riqueza de qualquer empresa. Os funcionários é a maior riqueza de qualquer empresa. Depois ele fala que se as empresas perderem a capacidade de desenvolver as pessoas, essas empresas terão feito um pacto com o diabo. Então, o primeiro imperativo é: não ameacem os seus funcionários. Nada de tortura psicológica. Isso Deus condena. Deus condena. Segundo, através desse versículo, Deus está dizendo o quê? Aqui Deus está ordenando que os patrões devem honrar a posição de autoridade que Deus lhes deu. Os patrões recebem de Deus uma posição de autoridade, e eles devem honrar essa posição dada por Deus. Você ser chefe, patrão, empregador, líder, é um privilégio que Deus deu para você. Essa autoridade veio da parte de Deus. Tanto é que, na Bíblia, Deus pede que filhos honrem pai e mãe. Indiretamente, ele está dizendo, olha, eu dou para o seu pai e para a sua mãe uma posição de honra. E você tem que respeitar isso. Mesmo que você não gosta muito do pai e da mãe, você tem que respeitar. Respeitando a mim. Respeitar a posição de honra que eu dou a eles. O chefe é a mesma coisa. Deus lhe dá uma posição de honra. E o chefe, ele tem que fazer-se por merecer isso daí. Ele tem que valorizar essa bênção. Por isso, você não deve ameaçar, coagir, gritar, intimidar os seus funcionários. Se Deus te deu essa autoridade, você não precisa gritar com o funcionário. A sua maior arma não é o grito, não é a ameaça, não é a intimidação, mas é a motivação e a verdade, dita com respeito e amor. Eu trabalhava numa empresa, e o meu chefe era um membro da minha igreja. Um pouco mais velho que eu, uns 6 anos mais velho que eu. Ele me levou para essa empresa, me ensinou ali a trabalhar no departamento de compras de uma construtora. Mas ele foi promovido, ou ele foi chamado para uma outra empresa. Eu caí na mão da pessoa que estava depois dele, que foi promovido para o lugar dele. De repente, meu patrão mudou. De um amigo que confiava em mim, agora uma pessoa que tinha insegurança quanto à minha pessoa, e não gostava de mim e queria me eliminar. Que coisa horrível eu chegar toda manhã agora para trabalhar com um chefe que fica te ameaçando, que fica sempre deixando você na dúvida se você agradou ou não agradou, sempre dizendo para você, olha, eu lembro que quando eu estava para casar-me com a Vange, fazia já 2 anos que eu não pedia férias, com medo de pedir férias, e ser mandado embora, e agora diante do casamento eu tinha que pedir mesmo, 2 anos já com as férias vencidas, eu cheguei e falei com ele, fulano, olha, eu vou me casar, e eu quero férias, eu preciso descansar, e eu preciso casar, e ter minha lua de mel e tudo mais, tem uma viagem que eu estou querendo fazer com a minha esposa e tudo mais, e ele falou, olha, pode ir, mas cuidado, hein, tem uma fila aguardando para ocupar o seu lugar. Você imagina, você sair de férias com um patrão falando isso para você? Fui para a lua de mel, quando eu voltei,
num domingo, fomos para a igreja, tinha um piquenique, a igreja fazia naquele tempo escola bíblica ao ar livre, e nós fomos para um clube, nosso instituto bíblico foi num clube, todo mundo debaixo de uma árvore, perto da piscina, as classes se reuniram, depois um grande culto e tudo mais, e uma pessoa chegou para mim, que me conhecia esse chefe, falou, olha, eu não quero estragar a sua lua de mel não, mas quando você voltar, ele vai te mandar embora. Ele vai te mandar embora. Ali, a lua de mel ficou bem triste. Mas eu lembro que eu fiquei muito triste, preocupado. Agora estou casado, saí da casa dos meus pais, assumi um aluguel, e esse cara vai me mandar embora. E eu orei ao Senhor quieto num canto, orei, coloquei a minha preocupação, minha ansiedade diante do Senhor. Saí dali meio que sem rumo e falei, o que eu vou fazer? Vou continuar, vou jogar bola, continuar o dia. No caminho para o campo de futebol, esse meu ex-chefe, ele falou, e aí, como é que está a lua de mel, tal, você presta a minha batida? Eu falei, cara, o seu amigo lá vai me mandar embora, acabei de ouvir do fulano de tal. Ele falou, cara, se ele mandar embora, legal, eu tenho um lugar para você na empresa que eu estou. E que delícia ser mandado embora e ir para uma empresa onde o chefe gosta de você. Fui mandado embora, recebi tudo que eu tinha direito, foi muito bom para o nosso casamento. E eu fui trabalhar num lugar, irmãos, eu saí de um escritório super bem equipado, tão bonito, e fui trabalhar com esse novo chefe num canteiro de obras, num barracão de madeira. Mas que delícia trabalhar naquele barracão de madeira, porque ali eu tinha paz, ali eu tinha um chefe que me elogiava, um chefe que confiava em mim e tudo mais. Por isso que a Bíblia não erra, ela fala para os patrões, não ameacem os seus empregados. Eles já não ganham muito, fica ainda torturando eles psicologicamente, isso está errado, não faça isso. Patrão, a sua autoridade vem do Senhor, honre essa sua autoridade. Honre essa sua autoridade. E ele dá no versículo um bom motivo para você não ameaçar, não ficar maltratando os seus funcionários. Por quê? Porque nenhum patrão é superior aos seus funcionários. Veja, está bem claro no versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. O mesmo Deus do empregado é o Deus do patrão. A diferença entre o patrão e o empregado não é em importância ou valor, mas é em posição e responsabilidade. Empregado e patrão estão debaixo da autoridade do grande Deus. Se eles obedecem, Deus os abençoa. Se eles desobedecem, Deus os disciplina. No Velho Testamento, algumas vezes o povo de Deus foi disciplinado por não se submeter à liderança de Moisés e de Arão. Mas eu quero destacar para você nessa mensagem, que no Velho Testamento, lá em Números capítulo 20, Deus disciplina Moisés e Arão também. Da mesma forma que Ele disciplina o povo, funcionários, empregados, escravos, Ele disciplina o patrão, o líder, o chefe, que é Arão e Moisés. O que aconteceu? No deserto de Zim, o povo teve muita sede, a água estava amarga, e eles, com muita sede, eles começam a reclamar, e eles começam a se levantar contra a liderança de Moisés. Moisés, ele clama a Deus, Senhor, o Senhor me deu essa liderança, e nós não temos água, o que eu faço? O povo está morrendo de sede, o que eu faço? E Deus manda Moisés falar com a rocha. E Moisés, em vez de falar com a rocha, debaixo daquela pressão, oi, vocês estão aqui? Tudo bem, gente? Joia. Então, o Moisés, em vez de falar com a rocha, diante de todo o povo, o Moisés bateu na rocha 2 vezes, com raiva, pegou seu bordão e bateu 2 vezes com raiva. Olha o que Deus fala para Moisés e para Arão. Moisés e Arão, no versículo 12 do Números 20, fala, Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Uau! Patrão e empregado, líder e subordinado, estão debaixo da autoridade e, se necessário, disciplina do Senhor.
Deus pega pesado com o empregado que é preguiçoso, vagabundo, desonesto. Deus pega pesado com o patrão que não lidera como deveria liderar. Jó tinha consciência desse princípio. O servo de Deus Jó, no Velho Testamento, ele tinha consciência desse princípio. No capítulo 31, versículo 13, o Jó, ele é acusado. Seus amigos falam: Jó, você está passando nesse perrengue todo, Deus está pesando a mão sobre sua vida, talvez é porque você fez isso, talvez é porque você fez aquilo, talvez é porque você maltratou os seus funcionários, você foi um patrão abusivo, você se aproveitou, pagou o mal, quando eles reclamavam, você não atendia o clamor deles. E a resposta de Jó foi essa: se eu neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? O que eu quero destacar é o seguinte, que Jó tinha consciência de que, como patrão, como empregador, ele prestaria contas a Deus, da forma como ele tratava os seus funcionários. Todo patrão é um servo de Deus, nenhum patrão é superior aos seus empregados, todos estão debaixo da autoridade, disciplina e bênção do Senhor. Terceiro lugar, nenhum patrão é dono de nada. Nenhum patrão é dono de nada. Se Deus está te abençoando, meu irmão, e você tem funcionário, você tem empresa, você tem um negócio, está indo bem, olha, não se iluda, você não é dono de nada. Em Colossenses capítulo 4, versículo 1, fala: senhores, deem aos seus escravos o que é justo, não fica abusando deles, pagando mixaria, retendo os aumentos devidos que você poderia dar. Deem aos seus escravos aquilo que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Quem é esse Senhor dos céus? Esse Senhor dos céus é nada mais, nada menos do que Jeová, que criou os céus e a terra. E se Ele é o Criador de todas as coisas, logo, Ele é o dono de todas as coisas. E o salmista confirma essa minha dedução, lá no Salmo 24, versículo 1, onde ele fala que a terra e todos os que nela habitam não são dos patrões e empregados, não são dos governos, dos grandes empresários. Fala: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E se isso é verdade, então o patrão nunca deveria dizer para si mesmo nem para os outros: essa empresa é minha, e aqui eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Você não pode falar assim. Essa empresa é minha, e aqui eu que mando. Essa empresa, você deveria dizer: essa empresa, ela não é minha, essa empresa pertence a Deus. Ele me colocou aqui como administrador, e eu presto contas a Ele. Eu presto contas a eles. Lá em Lucas capítulo 12, Jesus Cristo conta a história de um empresário que não entendia esse princípio. E eu vou aqui parafrasear a história que Jesus conta para nós ali em Lucas 12. Ele fala assim, que um fazendeiro, um dia foi muito abençoado por Deus. E ele plantou bastante, achando que metade não ia dar certo e que ia dar geada, mas Deus abençoou de uma forma sobrenatural a sua plantação e a sua colheita. E a terra desse homem produziu uma safra sobrenatural. E o homem ficou espantado, vendo quanto dinheiro ele ia ganhar. Ele ficou feliz, e ele nem pensou em agradecer a Deus, glorificar a Deus pela dádiva do Senhor, mas ele apenas preocupou-se com um problema logístico. E Jesus continua a história falando assim, ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar tanta colheita, uma colheita tão grande como essa. Então ele disse para si mesmo: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros antigos, eu vou construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Então eu direi para mim mesmo: eu tenho grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Eu vou morrer, vai ficar dinheiro e coisa aí para as gerações vindouras. Eu tenho grande quantidade, armazenados para muitos anos. E daí ele fala assim para ele mesmo, ele fala: eu vou descansar, eu vou comer, e eu vou beber, e eu vou curtir a vida depois dessa grande bênção que eu recebi. Contudo, Deus, Jesus fala, Deus interrompeu as suas cogitações e lhe disse: insensato, imprudente, louco, nesta mesma noite o anjo da morte tem hora marcada com você. A sua vida lhe será exigida essa noite, e você está falando desse jeito? O anjo vai vir, vai te levar. Então, para quem ficará tudo que você ajuntou?
Vai ficar para o seu filho rebelde e descabeçado? Vai ficar para o seu advogado? Vai ficar para a sua ex e o seu novo marido? Vai ficar para o governo? Para quem vai ficar tudo isso? Toda essa sua ilusão com as coisas materiais? Porque você colocou na cabeça que tudo é seu. E daí Jesus completa dizendo: de que adianta o homem, de que adianta o empresário, o patrão, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E daí Jesus encerra com a seguinte aplicação, ele fala para todo mundo que estava escutando, ele fala: assim acontece com todos aqueles que guardam para si mesmo riquezas, mas não são ricos para com Deus. São ricos materialmente falando, mas não são ricos para com Deus. Isso nos leva a uma pergunta: como podemos ser ricos para com Deus? E a resposta a maioria de vocês que estão aqui hoje à noite já conhece. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer sua pobreza e miséria espiritual. O Evangelho começa com uma notícia ruim, uma notícia triste, de que nós não somos tão bonzinhos e merecedores da graça de Deus como achamos. Jeremias 17:9 fala que esse coraçãozinho seu que enche a sua bola, que fala que você é bom, que você é perfeito, que você é melhor que a maioria, que você é santo, que você é puro, que você merece o céu. Jeremias 17:9 fala que esse coração seu é enganoso, mais do que todas as coisas. Esse seu coração é perverso, quem o conhecerá? E depois, lá em Jeremias 17 mesmo, o profeta fala assim: maldito o homem, a mulher que confia no seu próprio coração, porque o coração é enganoso. Você tem que focar no Evangelho, que Cristo é a verdade, Ele fala a verdade, e Ele fala que o seu coração não é bom. Você não é rico para com Deus, você é pobre para com Deus. Romanos 3,10 fala: não há justo nenhum sequer. Nesse nenhum sequer está incluso o seu nome. Olha com cuidado lá, está o nome lá, Silas Campos. Está o seu nome lá. E Romanos 3,23 fala: pois todos os seres humanos, judeus, gentios, todos pecaram e estão excluídos da glória de Deus. Primeira coisa, você tem que então, para ser rico para com Deus, reconhecer sua pobreza e miséria espiritual. Depois você precisa crer e aceitar tudo o que Deus nos oferece por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios 8:9 fala: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Através de Cristo, Deus quer te enriquecer. E você, pela fé, precisa abraçar e receber esses presentes, essas dádivas, esses dons. Deus, através de Cristo Jesus, Ele quer que você reconheça que você é miserável, que você precisa de ajuda. Ele quer que pela fé você estenda a mão da sua alma, do seu coração, e receba o perdão dos seus pecados. Só receber pela fé, confessando, arrependendo-se e recebendo o perdão dos seus pecados, recebendo das mãos de Deus adoção na sua família. Deus quer te enriquecer, adotando você a família dele. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, creram no seu nome, Deus lhes deu o poder, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Você não é filho de Deus enquanto não crer, enquanto não reconhecer que é pecador e que Cristo é o seu Salvador. Através de Cristo, Deus quer te enriquecer, restaurando a sua vida. O pecado tem detonado você, tem detonado suas amizades, tem detonado a sua reputação. Você é visto por muita gente como um snob, você é visto por muita gente como uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não é sociável, uma pessoa orgulhosa. O pecado tem detonado a sua reputação. Muitas vezes você dá alegria para o diabo nas suas ações, nas suas meditações, nas suas cogitações, nas suas escolhas, mas Cristo, Deus quer enriquecer você, Ele quer te libertar do pecado, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer te dar uma nova vida. Se alguém está em Cristo, pela graça de Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa expressão nova criatura, a gente fica pensando numa reforma, né? Se a gente pensa na nossa vida como se fosse esse templo, nova criatura. Poxa, então se isso aqui não está em Cristo, é uma nova construção. A gente imagina os pedreiros vindo aqui, descascando toda a parede, tirando isso aqui, reformando isso aqui, e pondo carpete novo e tudo novo. Mas essa não é a ideia do texto. A ideia do texto é que se a nossa vida fosse esse prédio,
Esse versículo está dizendo assim: se esse prédio está em Cristo, é nova criatura. A ideia é de vir aqui amanhã umas máquinas bem grandes e derrubar tudo, arrancar até o alicerce, e começar um alicerce novo, paredes novas e tudo novo. Essa é a ideia do versículo. Restauração, nova vida. Deus quer te enriquecer, Ele quer te dar vida eterna, herança. 1 Pedro fala que a herança que Deus quer nos dar através de Cristo é uma herança que nunca acaba, que nunca se estraga, que nunca desaparece. Como é que eu faço para me apropriar dessas bênçãos? O pastor Valdir pregou muito bem recentemente sobre como que eu faço para me apropriar das riquezas que Deus quer me dar através de Cristo Jesus. Eu, um pobre miserável pecador, me enriquecendo pela graça de Deus via Cristo Jesus e sua obra perfeita na cruz e na sepultura vazia. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está aí. Você precisa confessar com a boca, mas não adianta só com a boca, da boca para fora. Lá no coração tem que ter uma fé real. No seu coração você precisa crer. Jesus Cristo, Ele é diferente de Buda, de Maomé, Ele é diferente de Moisés, Ele é diferente de outros líderes religiosos que existem por aí. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o Messias prometido por Deus, revelado no Novo Testamento. Ele é o Messias, Ele é o Deus conosco. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E por isso eu confesso com a minha boca, e eu creio no meu coração em Jesus Cristo, como sendo o Messias, o ungido, o enviado de Deus para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Arrependa-se, creia, seja batizado. Desta forma, você apropria-se das riquezas de Deus, e você não vive como esse empresário tolo que achava que as coisas, que a vida e que as coisas desse mundo pertenciam a ele. Empresa, lucro, propriedades têm sua importância. Empresa, lucro e propriedade têm a sua importância, mas muito mais importante é a salvação da sua alma. Como disse Jesus, que adianta um homem e uma mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Caminhando para o nosso encerramento. Mas não se ilude não, esse encerramento é meio longo. Se tiver um visitante do seu lado, fala: ó, esse pastor prega comprido, viu? Todo cristão tem uma vocação e um chamado. Alguns de nós somos chamados nesta vida para liderar, para ser patrão. Outros somos chamados para ser empregados, para sermos liderados. Primeira coisa, tem gente, aqui eu vou fazer abrir um parênteses. Tem gente aqui que foi chamado para ser liderado e está tentando dar uma de patrão e não está dando certo. E você está sofrendo. E é o caso de você orar, pedir a orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é teu amigo. Quando você falar Espírito Santo, eu desliguei a internet, o WhatsApp, desliguei tudo, pedi para minha esposa ir visitar a sogra, eu estou sozinho aqui agora, porque eu quero ouvir a tua voz. Me ajuda a pensar no meu chamado. Será que eu fui chamado realmente para ser líder, para ser empresário, para ser patrão? Ou eu fui chamado para ser empregado, para ser liderado? E eu estou... Mesma coisa, outros de vocês são empregados, são liderados. Mas não estão felizes, porque na verdade você tem um chamado para ser patrão, para ser empresário, para estar liderando. Mas você talvez, uma falsa humildade ou uma covardia, você nunca tentou, nunca arriscou pela fé e dar esse passo. E você é infeliz, você está no lugar e você é a pessoa certa no lugar errado. Agora, essa é uma questão de fórum íntimo, essa é uma questão que você e Deus precisam resolver. Não é eu que vou resolver esse problema. Não vem marcar horário comigo e fala: pastor, eu devo ser líder ou devo ser liderado? Não vem falar isso para mim. Eu posso dar umas dicas para você, mas eu posso errar. Uma questão entre você e Deus. Você vai precisar pensar, meditar, talvez pesquisar, sim, vem falar comigo, vai falar com quem te conhece, fala: você vê em mim um patrão, você vê em mim um líder, uma pessoa que está em cargo de responsabilidade,
lá de liderança, eu vou te dar a dica, outras pessoas vão, isso pode te ajudar. Quando eu comecei a sentir no coração a vontade de ser pastor, um grande desejo no meu coração de seguir os passos do meu pai e ser um pastor de igreja, eu comecei a sondar, e a princípio, eu vou dizer para os irmãos, a princípio eu não recebi um feedback positivo, o que me desanimou. Eu comecei a andar para trás, falei, não, então eu não vou ser pastor, vou ser professor de história. Fui para os Estados Unidos estudar história mundial. Chegou lá, irmãos, primeiro ano de história mundial, eu estava na aula estudando, né, tudo sobre história mundial, as matérias básicas para aquilo, mas dentro do meu coração ardia e queimava quando eu via os meus outros colegas passando com a Bíblia na mão e livros, comentários bíblicos e tal, indo para a classe de Bíblia. E chegou no momento que eu não aguentei. Eu liguei para o meu mentor aqui no Brasil, naquele tempo a ligação era caríssima, eu investi um dinheiro que eu não podia, mas eu falei, eu preciso ter uma conversa séria com ele, meu coração está apertado, eu estou terminando esse ano, mas eu não estou feliz. E eu falei para ele, pastor Ricardo Denham, eu estou terminando o ano, tal, o senhor me orientou a fazer isso, mas no meu coração tem uma chama muito forte. Eu daria tudo para estudar a palavra de Deus. E ele consentiu, ele falou, então muda a sua direção na escola, você tem minha aprovação, vai fundo. Se é isso que Deus está te chamando, segue esse caminho. Ai, que delícia, que libertação. E eu falava, Vanger, eu sei que eu não vou dar um grande pastor. Eu sei minhas limitações, eu sei minhas fraquezas, mas lá no Brasil deve ter alguma igrejinha no interior do Amazonas que precisa de um pastor, que não pode pagar mais de trabalho, a gente vai liderar aquela igrejinha. Você topa? Ela falou, eu topo. Aqui estou, igrejinha no estado de Amazonas. Cada um deve respeitar, cada um tem a sua vocação. Uns para liderar, outros para serem liderados. Segunda coisa que eu diria, cada um deve respeitar o chamado do outro. Esse aqui é um ponto muito importante, presta atenção. Quem é patrão não deve desprezar quem é empregado, e quem é empregado não deve desprezar quem é patrão. Eu ando mais com empregados do que com patrões. Eu vejo muito eu vou falar aqui dos empregados, porque eu mesmo sou empregado, de certa forma. Sempre fui. Esse papo do empregado olhar para o patrão com uma inveja, com olho gordo, dor de cotovelo, e ficar jogando areia e barro na vida do patrão. Folgado, olha o carrão dele. Olha. Esse tipo de coisa não deve existir à luz da palavra de Deus que estamos estudando nessa noite. Quem é patrão não deve desprezar o empregado, e quem é empregado não deve desprezar quem é patrão. Alguns de nós consideram a iniciativa privada, né, o patronato, como se fosse um tigre predador, no qual deveríamos atirar. Os patrões são tigres, nós temos que matá-los. Outros, como se fosse uma vaca leiteira, na qual deveríamos mamar. Vamos aproveitar dos patrões, vamos usar todas as leis a nosso favor, e vamos acabar com eles, e mamar deles, e roubar tudo que nós podemos deles. Poucos veem a iniciativa privada como ela realmente é. Um cavalo forte, que puxa a pesada carroça chamada sociedade. Abraham Lincoln falou uma coisa que é verdade: você não vai melhorar um país tirando dinheiro daqueles que investem, que estão prosperando e montando empresas para dar para quem não tem nada. Você não vai melhorar um país desse jeito. Você vai acabar com o emprego de todo mundo, vai ficar todo mundo precisando. Todo cristão tem uma vocação chamada, uns para liderar, outros para serem liderados. Cada um tem que ficar na sua vocação. A palavra de Deus ensina que os chefes, patrões e empresários são servos de Deus, são gente como a gente, carregam uma grande responsabilidade, que é administrar as riquezas de Deus para que um dia, ou para quem um dia, eles hão de prestar contas, conforme nós lemos lá em Jó. Deixa eu repetir isso aqui. Patrões, empresários, chefes, são servos de Deus, são gente como a gente, que carregam a grande responsabilidade de administrar as riquezas de Deus,
E um dia eles vão ter que prestar contas para Deus do que eles fizeram e como eles fizeram, com aquilo que Deus lhes confiou. A posição deles é muito séria. É muito séria, é muito pesada. Outra coisa, todo cristão tem um chamado, uma vocação. Uns para liderar, outros para serem liderados. Cada um deve ficar na sua vocação. No 11º século, o rei Henrique III da Bavária, ele se cansou da pressão da vida na corte, das pressões da monarquia de ser rei. Uma época muito difícil. Sabe o que esse rei fez? Ele decidiu abdicar do seu cargo de rei, e ele decidiu tentar a vida monástica. Ele foi até um monastério local e falou: se eu deixar o meu reinado, que eu estou querendo deixar, não aguento mais, tal, vocês me aceitam aqui? E ele falou com um tal de Richard, do religioso superior, que disse para ele assim, presta atenção, o superior do monastério falou assim, do mosteiro falou assim: majestade, o senhor compreende que aqui no nosso mosteiro nós realizamos um voto de total obediência? O senhor percebe que seria muito difícil para alguém que já foi rei como o senhor se submeter às ordens de uma outra pessoa? E o Henrique III falou assim: eu entendo isso perfeitamente, e pelo resto da minha vida eu juro, pelo resto da minha vida eu serei obediente a você, como meu líder, como se eu estivesse obedecendo o próprio Cristo. O que você mandar eu faço, mas eu não aguento mais, me deixa ser o seu discípulo aqui. E então o superior Richard falou assim: ok, então deixe-me lhe dar a primeira ordem, rei. Volte para o seu trono e cumpre fielmente a missão que Deus deu para você, e não para mim. Como Henrique III, todos nós recebemos um chamado, ou para liderar ou sermos liderados. Como Henrique III, todos nós recebemos uma vocação, talvez para ser mãe, de 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, é uma missão sua. Ou para ser um bom empregado, para ser um pai de uma família difícil. Nós não escolhemos os filhos que vêm ao mundo e Deus coloca nas nossas mãos. Alguns de nós recebem uma missão muito difícil, filhos rebeldes, difíceis. Como Henrique III, todos nós recebemos um chamado, uma vocação ou responsabilidade. E por causa dos problemas e aflições que Jesus prometeu que nós teríamos, ou por causa de ilusões, de que aquela outra profissão, aquela outra posição é melhor do que essa, nós acabamos nos cansando. E somos tentados a desistir e fugir. Mas Deus nos chamou para sermos fiéis, cada um na sua. Como pastor, eu estou atravessando uma fase gostosa, fácil de pastorear essa igreja. Mas pode acontecer de, num futuro breve ou distante, eu como pastor enfrentar lutas grandes nessa igreja, e tempos não tão agradáveis como este. Mas eu não posso desistir. Esse é o meu chamado, que Deus tem confirmado através dos anos. Eu tenho que perseverar, eu tenho que me agarrar a outros irmãos, orar e jejuar, e me fortalecer nas promessas de Deus, na presença de Deus, e perseverar. Não adianta eu falar: não, agora eu quero desistir de ser pastor, eu vou ser membro só da outra igreja aqui na cidade. Em Gálatas 6,9, Deus fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Em outras palavras, Gálatas 6,9, Deus está falando para mim e para você: você tem certeza que você foi chamado para liderar? Você tem certeza que foi chamado para ser liderado? Fica firme. Lutas virão, problemas também, mas fica firme, persevera, aguenta, olha para Cristo. Olhe para os servos de Deus do passado, que passaram grandes provações e aflições, e eles não desistiram. Você também não desista. Enoque, por exemplo, Enoque viveu numa sociedade completamente corrupta e promíscua. Ele desistiu? Não, e um dia Deus o levou para si. Davi viu que Golias era muito maior, muito mais forte, muito mais experiente que ele. Davi desistiu. Esther sabia que para salvar o povo de Deus, ela precisava correr risco de morte. Ela desistiu? Não. Daniel foi ameaçado de morte se continuasse a orar para o seu Deus. Ele parou de orar para o seu Deus? Não. João Batista foi condenado porque ele falou
contra o pecado de Herodes, um líder poderoso. Ele desistiu? Não, ele falou: doa quem doer, se o cara quiser me colocar na cadeia, me coloque, se quiser me matar, me mate. Herodes o matou, mas ele não desistiu, ele não voltou atrás. Paulo e Silas foram açoitados e aprisionados por pregar o evangelho. Eles desistiram? Não. À meia-noite, todos surrados, ensanguentados naquela prisão nojenta, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Eles não desistiram. Jesus Cristo, ele viu o Calvário, ele viu o cálice que o Pai preparou para ele, o Calvário, e diante desse cálice ele agonizou, ele suou gotas de sangue. Mas igreja, ele desistiu? Não, e graças a Deus que Jesus não desistiu. Pai, mãe, pastor, líder, empresário, a luta está difícil, você está pensando em desistir, desanimar, desistir? Não desista, tente mais uma vez. Não nos cansemos de fazer o bem, porque Deus fala a seu tempo, no tempo dele você vai colher, se você não desanimar, não desfalecer. Pai, mãe, líder, pastor, empresário, patrão, os homens não reconhecem seu serviço, sua liderança. Olha o que o Senhor Jesus Cristo lhe diz: seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, vosso ministério e liderança não é em vão. Mãe, pai, líder, patrão, os obstáculos à frente, as críticas por trás, te machucam, te fazem chorar. E a Bíblia fala o seguinte para você: os que com lágrimas semeiam, com cantos de alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Mamãe, papai, líder, patrão, você que é empregador, você está exausto, está cansado, sem forças para lutar. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo, é o conselho de Hebreus 12:3, considere atentamente o Senhor Jesus Cristo, que suportou grande oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Olhando para Cristo, de alguma forma você é fortalecido. Olhe para Deus. Isaías 40 fala: Ele, Deus, faz forte e alcançado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas há os que esperam no Senhor, os que de joelho às vezes, os que jejuando às vezes, esperam no Senhor e renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não fatigam. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você não está desanimado, se você está contente, empolgado com o chamado de Deus para a sua vida, louvado seja o Senhor, agradeça a Ele. E depois ore por aquele irmão, aquela irmã que aqui está, enfrentando grandes lutas, grandes aflições, talvez uma grande dívida, um problema financeiro, um problema espiritual. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamando pela graça de Deus, que pela sua graça nós, fortalecidos através dessa palavra, possamos focar nossa atenção não nos problemas, mas naquele que é infinitamente maior e melhor do que os nossos problemas, maior e melhor do que o nosso inimigo. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para seu Filho Jesus Cristo, seu exemplo. Nele há poder, nele há o revigoramento que você precisa hoje à noite. Obrigado, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que profissionalmente, que vocacionalmente, Senhor, estão no centro da Tua vontade, lutando, perseverando, enfrentando os problemas pela fé, olhando para Cristo. Obrigado, Senhor, continua abençoando e fortalecendo a cada um deles. E querido Deus, nessa noite também queremos interceder, orar por aquele irmão, por aquela irmã, Senhor, que vocacionalmente, profissionalmente, está, Senhor, desanimada, está se sentindo derrotado, está se sentindo, Senhor, enfraquecido, pensando em desistir, Senhor. Querido Deus, com a Tua boa mão, levanta o rosto desta pessoa, Senhor, para que ela possa, Senhor, parar de olhar para o problema que está à sua frente e possa olhar por trás do problema
e ver o Senhor na sua graça, glória, poder, na sua providência e cuidado e amor, cuidando de nós e preparando para nós livramento que nós nem imaginamos. Querido e amado Deus, se alguém entrou aqui nesse lugar em pecado, dê para essa pessoa agora, Senhor, a sabedoria e a humildade para se arrepender, para confessar esse pecado e receber o teu perdão aqui e agora, conforme a tua promessa, para que ele possa, ou ela, ou ele, Senhor, saia daqui vitoriosos nesta área da sua vida, Senhor, onde o diabo tem tripudiado, onde o diabo tem vencido. Querido Deus, obrigado, porque no Senhor há perdão, no Senhor há esperança, no Senhor há o revigoramento que todos nós precisamos diariamente. Ajuda-nos a sairmos daqui, Senhor, olhando para Cristo, e continuarmos a fazer isso amanhã também, e depois, que cada um de nós, Pai, como servos teus, fortalecidos do Senhor, possamos ser luz e sal aqui em Campinas, ou aonde o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos colocar em pé e vamos cantar juntos essa canção.